Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada nas nossas previsões diárias de hoje, do dia 7 de junho de 2021. Se gosta desse conteúdo, deixe o like, comente e compartilhe. Então, observando o que está acontecendo nesse momento na atmosfera sobre a América do Sul, a gente vê claramente o avanço do sistema frontal aqui, já entre o Santa Catarina, São Paulo, pegando um pouco aqui também ainda no Mato Grosso do Sul, mas a gente vê que ele passou ontem pela região sul do país e agora ele adentrou mais ao continente, e a tendência agora é ele seguir esse caminho em direção à região equatorial. Então deve trazer algum acumulado de chuva aí mais significativo e mais razoável para a região entre o Paraná e São Paulo e também aqui sobre Santa Catarina. Então tem esse padrão, aquele padrão que eu já vinha falando para vocês, A frente, apesar dela não estar tão intensa, ela já começa a ter esse padrão mais de período de neutralidade do Oceano Pacífico, que é trazendo essas chuvas mais para a região centro-norte, centro-sul do país. Observando o acumulado registrado no dia 6, a gente vê que o sistema avançou sobre o Rio Grande do Sul e já trouxe acumulados bons, principalmente aqui na bacia do Jacuí. Fica mais ou menos aqui na região central do Rio Grande do Sul, e a partir de hoje, dia 7, ele já está mais localizado entre Santa Catarina e São Paulo e pegando também aqui parte do Mato Grosso do Sul. Então a gente tem esse acumulado aqui se mantendo para o dia 6. Outro destaque, a gente ainda vê essa atividade aqui bem típica dessa época do ano em período de neutralidade, tem as perturbações ondulatórias dos alisios sudestes bem ativas e acabam trazendo aqui a formação de chuva praticamente em toda a costa leste do Nordeste e em parte aqui também da região do Espírito Santo. Então a gente vê claramente esse padrão mais nítido agora quando a gente olha o acumulado de 3 dias. E também esse padrão aqui com as chuvas mais localizadas na região norte do país, bem típico também para essa época do ano, E a Zecite, como ela está na localização mais ao norte da linha do Equador, acaba interagindo mais com a região norte da América do Sul do que em si com a região norte do país, mas ainda assim ajuda a formação de chuvas e a trazer convecção para essa região. Tem ainda algum acumulado acontecendo aqui na região do semiárido nordestino, mas também nada tão significativo. Observando a previsão do modelo Cosmo do IMET para os próximos 7 dias, a gente vê a frente avançando, aqui ela já não tem aquela formação típica de frente mesmo, mas ela acaba interagindo um pouco com jatos de baixos níveis e mantém uma chuva bem localizada desde o Rio Grande do Sul, indo aqui até a região do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Essa é a chamada região centro-sul. Então a gente tem a manutenção desse estado de chuva dos próximos 7 dias, como a gente já vinha observando nas últimas previsões. Depois a frente ela avança mais sobre o oceano, causa aqui alguma chuva ainda no litoral do sudeste, avança um pouco aqui sobre Minas, chega na bacia alguma precipitação na bacia do Grande e também aqui no Triângulo Mineiro, pegando bem a região do Paranaíba, mas também nada muito que possa dizer que vai mudar muito o parâmetro de solo muito seco lá. Outro destaque é que a gente vê aquele sistema de alta pressão ainda atuando aqui nas previsões lá para o dia 14 em médios níveis da atmosfera sobre a região nordeste, então a frente ela consegue avançar e ainda forma aqui um pouco de umidade entre a região sul da Amazônia e aqui Minas Gerais e Espírito Santo, por exemplo, mas também não traz uma chuva tão significativa, até porque está no próprio período seco e o que a gente observa é que deve ter uma chuva, mas essa chuva deve ficar mais concentrada realmente na região centro-sul e mais ao norte do país. Observando o campo de pressão atmosférica, a gente continua tendo aquele trem de ondas, alta pressão, depois entra uma baixa pressão com a frente associada,
avança sobre o Oceano Atlântico, ajuda, né, a formar convecção aqui sobre o país. Lá para o dia 18 tem a formação de outro ciclone com a frente associada aqui na região centro-sul, avança novamente aqui pelo oceano e começa a trazer uma chuva principalmente aqui na costa leste, né, do país. Então, esse padrão típico é o padrão típico que deve realmente estar acontecendo nessa época do ano. Como Laninha, eu já venho falando nos outros vídeos, né, já está enfraquecendo, né, já enfraqueceu na verdade e está no seu fim, o que é que acontece? Você começa a ter atmosfera global se rearrumando, né, se reajustando, e você começa a ter, a partir de agora, um padrão típico com as chuvas mais localizadas na região centro-sul, mais ao norte do país e na costa aqui do nordeste e parte da costa norte do nordeste. E toda essa região mais central do país apresentando tempo seco. Outro destaque é que a gente não vê nenhuma anomalia aqui de geopotencial, por exemplo, de 5,90 ou 5.900 modelos, né, em outros modelos, que possa exemplificar aqui que vai ter um bloqueio atmosférico atuando, ou que essa alta pressão possa persistir ao longo dos dias. Então, tudo indica que realmente nós estamos no período de neutralidade e tudo deve ocorrer conforme realmente pela climatologia deve ter essa época do ano, ok? Nada mais além. Claro que as chuvas na região centro-sul a tendência é ficar levemente abaixo da média, mas mesmo assim já nos mostra que a gente está realmente caminhando por uma neutralidade no Pacífico e assim provavelmente o outono e o inverno e o início do verão deve ser da primavera, na verdade início do período chuvoso deve ocorrer tipicamente como esperado, segundo a própria climatologia, a normal climática. Observando o acumulado do GFS, a gente tem essa chuva ocorrendo mais aqui, realmente nesse início, né, de horizonte. Na região centro-sul, a frente avança, né, ajuda a trazer chuvas aqui ainda para Minas Gerais, mas depois dia 18 entra a nova frente na região centro-sul, a frente novamente avança, né, traz as chuvas aqui para a região sudeste, avança sobre Minas Gerais. Então esse é o parâmetro que a gente observa e que deve continuar até o final do horizonte. A gente começa a ter entrada de frentes mais continentais, elas conseguem avançar principalmente até a costa do Nordeste, atuam sobre as perturbações ondulatórias dos alísios de Sudeste, mantém aqui as chuvas na costa leste do Nordeste. Z-City está aqui mais localizada ao norte, né, da linha do Equador, mais ou menos 5 graus norte, e ainda ajuda a trazer um pouco de formação de convecção aqui para a região da Amazônia, e o jato de baixos níveis ainda traz um pouco de umidade da Amazônia para a região centro-sul. Então, na verdade, é ficar de olho a partir de agora. A gente tem uma sequência boa de chuvas na região centro-sul que pode ajudar o subsistema sul e parte do subsistema sudeste-centro-oeste, né, que pega ali a parte do Incremental Itaipu e a bacia do Paranapanema, né? Então, ficar de olho nisso que é que está acontecendo e pode ser aí que tenhamos algumas surpresas, né? Mas claro que cada dia é um novo dia, então a gente tem que realmente acompanhar a previsão para ver o que vai acontecer. Questão da temperatura, mesmo padrão que a gente observou nas últimas previsões. Em alguns momentos temperatura mais altas, em alguns momentos temperatura mais baixas, e o que a gente pode ter é aquela amplitude térmica bem definida, né? À noite bem frio e durante o dia bem quente. Mas aí, se você fizer uma média do que esperar, temperaturas nos próximos 15 dias próximo à normal climática. Observando a projeção do armazenamento de água no solo para o dia 10, a gente vê o estado de manutenção, né, desarmazenamento na região sul do país. Isso é interessante porque a gente tem, né, uma sequência de entrada de frentes. E se mantiver aqui, por exemplo, chegar lá no dia 18, essa próxima frente que entrar, a gente deve ter uma recuperação bem maior e uma resposta bem maior das vazões na região sul. Por exemplo, na incremental de Itaipu e na bacia do Paranapanema. Isso deve ajudar pouco o sistema. Região mais central do Brasil e avançando sobre o semiárido do Nordeste, apresentando um tempo seco aí bem definido. Costa leste do Nordeste, maior parte apresentando umas chuvas, aí um armazenamento de água bem típico, né, para essa época do ano, bem alta, aí da ordem de 70% a 80%. E aqui mais ao norte ainda apresentando um armazenamento de água bem aí na faixa de 90%. Agora o que a gente vê é que
período mais seco aqui, nesse armazenamento mais seco, ele começa a avançar gradativamente em direção à região da Amazônia, que é típico também de acontecer essa época do ano. Olhando as projeções dos modelos que o ONS trabalha, o que nós vemos é região mais central avançando para o semiárido nordestino, tempo bem seco. O modelo SMWF, né, na verdade os três modelos continuam mostrando essa chuva mais na região centro-sul. Claro que o ETA e o GEFS ele tem uma intensidade menor dessas chuvas, mas eles mostram um sinal bem parecido. Ainda acontecendo essa chuva aqui mais ao norte da América do Sul e ao norte do Brasil, nos três modelos. A interação aqui do jato de baixos níveis, bem definida no modelo GEFS e no modelo SMWF. No ETA tem ainda um sinal, mas não é tão bem mostrado como nos outros modelos. E a chuva aqui continuando na costa leste do Nordeste e costa leste também aqui na costa, na verdade, da região sudeste, e isso deve continuar. Em alguns momentos a gente tem a atuação de algumas perturbações aí das ondas de leste atuando na costa norte do Nordeste. Quando a gente compara, né, os últimos dias de previsão com o que realmente foi observado, o SMWF é o que tem mostrado o melhor skill, né? Ele está mais parecido com o que realmente se realizou. Então a tendência é que nós tenhamos algo mais parecido com o SMWF, e o modelo era 4040 e o GEFS, eles têm os cenários aqui que vão de encontro ao SMWF, ok? Obrigado pessoal pela participação, paz e bem.